Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Ministério de Jesus. Cristo é superior a tudo e a todos, sendo Ele o nosso apóstolo, sumo sacerdote, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que representa o cristão de forma individual e a igreja coletivamente. Nesta lição, estudaremos sobre a posição de Jesus em seu reino eterno como apóstolo, sumo sacerdote e rei dos reis. Jesus é o nosso apóstolo. A palavra de Deus registra que Jesus, em seu ministério profético e sacerdotal, é superior ao profeta e sacerdote Moisés, a saber, em primeiro lugar, a palavra de Deus, na carta aos Hebreus, capítulo 3, nos conclama a olharmos para Jesus, que em grande amplitude espiritual é o nosso apóstolo enviado por Deus e sumo sacerdote, o nosso supremo mediador e santo para realizar a mediação entre Deus e os homens, segundo a fé que professamos. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. A palavra de Deus, em segundo lugar, nesta carta aos Hebreus, compara a fidelidade de Jesus ao Deus Pai em realizar a missão que lhe foi atribuída, ou seja, a de salvar a humanidade do castigo eterno. Esta fidelidade de Jesus para com Deus Pai é comparada com a fidelidade de Moisés a Deus na sua missão de libertar e conduzir o povo de Deus do Egito para a terra prometida, numa mesma essência, porém de magnitudes diferentes. Hebreus capítulo 3, versículo 2 diz: O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Como terceiro ponto, nesta carta aos Hebreus capítulo 3, a palavra enfatiza também que Jesus ele é digno de maior honra e glória do que Moisés, pois Cristo é o fundador, edificador e mantenedor eterno do povo de Deus. Isto é, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Enquanto Moisés foi o mantenedor da casa de Deus, ou seja, o povo de Deus, em uma série temporal no Antigo Testamento. Então, portanto, Jesus, ele é, neste caso, digno de maior honra e glória do que Moisés, porque ele é o fundador, edificador de uma igreja permanente. Hebreus capítulo 3, versículo 3 diz: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Em quarto lugar, a palavra fala que Jesus é o criador do homem, ou seja, da casa de Deus, e criador do universo, sustentando todas as coisas, ratificando que Jesus ele é Senhor e servo fiel, que dirige a casa de Deus, que somos nós, individualmente ou coletivamente como igreja. Enquanto Moisés foi um servo fiel, que falou o que Deus disse, o que coloca Jesus em superioridade a Moisés, não como forma depreciativa,
mas para confirmar que toda honra, todo poder e toda glória é do Senhor Jesus, e é em Cristo que devemos nos manter firmes na fé, depositando nele a nossa esperança de vida eterna. Hebreus capítulo 3, versículos 4 a 6 diz: pois toda casa estabelecida por alguém, mas aqueles que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Em quinto e último lugar, de Jesus na condição de apóstolo, ou seja, o enviado por Deus na condição de profeta, porém superior ao profeta Moisés, ele nos exorta, essa palavra nos exorta a ouvir atentamente a voz suave de Jesus Cristo em qualquer tempo e a não endurecer o coração no sentido de ser resiliente, ou seja, de alta resistência à voz do Senhor. Ou seja, devemos obedecer a Deus, visto que os israelitas em sua peregrinação no deserto, saindo do Egito para a terra prometida, murmuraram em diversas ocasiões contra Deus, apesar de terem sido testemunhas oculares dos sinais, prodígios, milagres, curas e maravilhas operadas pelo Senhor. Porém, ao tentar o Senhor, foram duramente punidos com a morte, de tal modo que aquela geração não contemplou a terra prometida e nem entrou no descanso de Deus, que tipifica uma vida de paz, simplesmente porque foram maus e infiéis a Deus. Que cada um de nós faça sempre o bem e seja achado fiel em tudo ao Senhor. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Portanto, aí uma demonstração em 5 pontos na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1 até o 12, mostrando Jesus como sendo o nosso apóstolo e sendo superior em sua missão e em suas atividades aqui na terra, superior ao profeta Moisés. Então, Jesus era mais do que um profeta, era um apóstolo muito especial, enviado por Deus para a nobre missão de salvar a humanidade. Vamos falar agora sobre Jesus como o nosso sumo sacerdote. A palavra de Deus registra que Jesus era ou é o nosso grande sumo sacerdote eterno. E isso nós podemos encontrar na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 11 ao 16, que diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Portanto, aqui nesta passagem bíblica ocorre uma reiterada advertência para permanecermos firmes na nossa confissão de fé em Jesus Cristo, pois Ele é o sumo sacerdote, o nosso supremo mediador e santo, para realizar a mediação entre Deus e os homens. Em segundo lugar, nesta passagem bíblica, Jesus entrou à presença de Deus Pai para mediar e interceder por nós, sendo Ele o nosso Criador, e ao vir à Terra na forma humana, Ele compreendeu em sua totalidade as nossas fraquezas. Porém, ao ser tentado segundo a mesma magnitude que nós pecadores, ao contrário de nós, Cristo não pecou. Jesus não tem pecado, e esta condição o eleva a ser superior ao sacerdócio de Arão e da ordem levítica, ou a qualquer outro sacerdócio, ou a qualquer outra ordem religiosa. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, e deste modo devemos nos achegar ao trono divino, pois é a partir deste trono que advém a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido e a sua incomparável misericórdia, compaixão de Deus em perdoar e amar os pecadores, estando a graça e a misericórdia do Senhor à nossa disposição, sempre que invocarmos o nome santo do Senhor Jesus. Nós vamos ainda na questão do sacerdote falar sobre, não há dúvida que nesta passagem nós temos aqui o registro máximo de Jesus como o nosso grande sumo sacerdote. Mas nós vamos fazer aqui uma breve comparação entre as qualidades inerentes a um sumo sacerdote humano, e vamos fazer, ou seja, um sacerdote temporal, como no caso de Arão, e vamos fazer aqui também, mencionar também aqui as qualidades distintivas de Jesus como este grande sumo sacerdote, na sequência da carta aos Hebreus. Se nós vamos fazer aqui uma leitura do capítulo 5, versículos 1 ao 4, diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Nesta passagem aqui, o que nós vamos enumerar das qualidades morais e espirituais de um sumo sacerdote humano, no caso temporal,
O sumo sacerdote, em primeiro lugar, ele é escolhido por Deus entre os homens e designado para servir a Deus em favor do povo, apresentando ofertas e sacrifícios ritualísticos continuados pelos pecados deste povo, segundo uma liturgia divina estabelecida. E assim Arão fazia. O sumo sacerdote, em segundo lugar, por ser homem, possui as mesmas fraquezas características dos demais homens, devendo ter paciência, compaixão e compreensão da fragilidade carnal e espiritual dos pecadores, considerando que ele mesmo precisa oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Por exemplo, Arão oferecia sacrifícios pelos pecados da nação, para serem perdoados por Deus, mas também oferecia sacrifício para si próprio, pelos seus próprios pecados. Arão ele foi chamado para ser um sumo sacerdote dos israelitas pela vontade exclusiva de Deus, segundo as suas excelentes qualidades morais e espirituais. Mas nós temos um sumo sacerdote com as qualidades morais e espirituais muito mais elevadas. E por isso que nós denominamos, e a Bíblia denomina, melhor dizendo, ele como grande sumo sacerdote com características superiores. Até mesmo ao próprio sumo sacerdote Arão. Então, no capítulo 5, do versículo 5 ao 10 da carta aos Hebreus, diz assim a palavra do Senhor: assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos diz da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus ele foi escolhido por Deus Pai e designado grande sumo sacerdote para servir aos homens e não ser servido. Ele próprio disse isso, oferecendo um único e permanente sacrifício, ou seja, a sua crucificação e morte na cruz, dando a sua própria vida para perdoar os pecados de todos os homens, de todas as épocas, dando-lhes a oportunidade de reconciliação com Deus e vida eterna, sendo o seu sacerdócio santo e eterno. Jesus, durante a sua vida terrena, passou pelas mesmas tribulações, angústias, aflições e tentações inerentes ao homem. E por isso mesmo ele tem paciência, compaixão e compreende as nossas fraquezas e fragilidades de ordem moral e de ordem também espiritual. Porém, como Cristo não tem pecado, nunca houve a necessidade de oferecer sacrifício por si mesmo. Ao contrário de Arão, que precisava oferecer sacrifício por si mesmo. Jesus ele fez orações e súplicas a Deus, tendo sido todas essas orações e súplicas atendidas pelo Pai. Jesus passou por severos sofrimentos e neste contexto aprendeu a ser obediente em tudo a Deus Pai. Jesus Cristo é a única fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus Pai nomeou Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, como outrora fora Melquisedeque para os antepassados. O sacerdócio de Jesus, ele é permanente, ou seja, eterno e superior a tudo e a todos. Portanto, aí o segundo ponto
a lição que fala de Jesus como nosso sumo sacerdote. Vamos agora, no terceiro e último ponto da lição, falar de Jesus como o Rei dos Reis. No livro das Revelações, que fecha escrituralmente a revelação do Eterno para o apóstolo João e para toda a humanidade, com relação às últimas coisas, também este livro, denominado livro do Apocalipse, Jesus é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículos 11 a 16, que diz o seguinte: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado num cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro e ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para falarmos de Jesus como Rei dos Reis, é necessário a gente falar sobre o reino de Deus. Porque Jesus é exatamente o Rei deste reino. A Bíblia traz em seu bojo, por todas seus livros e cartas, características sobre o reino de Deus. E muito especialmente a centralidade em Jesus como Senhor e Rei deste reino, refletindo assim a integralidade e a genuinidade do reino dos céus. O apóstolo João, como prova da existência do reino de Deus na dimensão espiritual, revela nas Escrituras Jesus Cristo como o Rei único, absoluto e eterno deste reino, corroborado por Lucas e Mateus, que ratificam este reino na eternidade. João, capítulo 18, versículo de número 36, diz assim a palavra do Senhor. João 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus estava se referindo ao reino dos céus. O médico Lucas anuncia o caráter da universalidade e da chegada desse reino de Deus em sua dimensão material na terra, através da pessoa de Jesus Cristo, com suas benesses, ou seja, curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas e vida eterna, sendo acessível para todas as pessoas, sem qualquer acepção, segundo a opção de escolha de cada um em fazer parte ou não do reino dos céus. Em Lucas capítulo 13, versículo 18 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 13, 18 e 19. E dizia:
A que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Portanto, aqui Jesus dando uma magnitude deste reino, do seu reino, ou seja, um reino universal, grandioso, para todos os homens, os que creem. Considerando a real existência do reino de Deus, sua universalidade, porque Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, a sua universalidade para todos os homens e a chegá-la na terra, com seus benefícios materiais e espirituais na pessoa de Jesus Cristo, se torna então imperativo a proclamação deste reino a todas as pessoas, pelos seus legítimos representantes, inicialmente através do ministério de Cristo Jesus, e também, posteriormente, pela ação continuada da igreja, nós que somos discípulos de Cristo, que nós recebemos do Senhor Jesus esta grande comissão para sabiamente confrontar o pecado e anunciar o plano de salvação e a vida eterna para todas as sociedades constituídas no mundo inteiro e sem qualquer omissão. Os 4 evangelhos fizeram inúmeros registros desta imperativa proclamação do Evangelho de Cristo. Entretanto, a gente destaca a mais marcante alusão feita por Marcos a este preceito de anunciar a todo mundo o Evangelho de Cristo. Então, Marcos 16 e também em Mateus capítulo 28, e de pregar o Evangelho em todo mundo, a toda a criatura. Esta é a nossa grande comissão, a comissão da igreja. A missão especial da igreja, pregar o Evangelho de Cristo em todo mundo, a toda criatura. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, eles evidenciam em seus escritos vários requisitos de ordem moral e espiritual para entrar no reino de Deus, tais como o arrependimento de pecados, a humildade, a obediência, a capacidade de perdoar, a prática da justiça de Deus, consagração e o amor ao Senhor Jesus, a prioridade em buscar o reino de Deus e tantas outras práticas inerentes a esta condição para entrar no reino de Deus. Entretanto, existe uma das mais notáveis passagens bíblicas sobre o ver e entrar no reino de Deus, que foi consagrada pelo apóstolo João, em que ele relata a conversa de Jesus Cristo e um grande líder dos judeus chamado Nicodemos, lá em João capítulo 3. Em síntese, não vamos aqui nos colocar a análise desta conversa, mas em síntese, Jesus disse-lhe, ou disse no caso a Nicodemos, que em primeiro lugar, para ver, isto é, contemplar o reino de Deus, é necessário nascer de novo. E que para entrar, isto é, fazer parte deste reino, é necessário nascer da água e do Espírito. Este nascer de novo é você se arrepender de seus pecados e crer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Crer que o sangue de Cristo derramado na cruz foi para a sua salvação. E, portanto, se arrependendo dos seus pecados, você nasce de novo. E aí você passa a ver o reino de Deus. E aí você passa a ver o que é o sobrenatural. Agora, para entrar neste reino, ou seja, fazer parte deste reino, é necessário você nascer da água e do Espírito. E a água aí referente é a palavra de Deus em você. E este é o nascer da água. É a água que lava, é a água que mostra o pecado no ser humano. E aí você estará apto a entrar, quando você é lavado por essa palavra. Em outras palavras, quando você pratica
os preceitos divinos exarados na Bíblia Sagrada. E o que é o nascer do Espírito? É você deixar a ação do Espírito trabalhar sobre a sua vida. É dar a liberdade ao Espírito Santo para mover e lhe orientar, que as suas práticas, suas atitudes, o seu falar, os seus pensamentos sejam todos movidos pelo Espírito e pela palavra. Aí você entra no reino de Deus. O reino de Deus, ele existe tanto na dimensão da eternidade, onde Jesus é o supremo rei e governa com poder e autoridade o seu reino, sendo também este um reino de dimensão pessoal, porque ele mora dentro de mim. Ele está presente em cada pessoa que se reveste de sua cidadania celestial, quando recebe Jesus Cristo em seu coração e pratica os preceitos divinos de forma natural, sob o domínio do Espírito Santo. Haverá um dia em que o reino de Deus será consumado pragmaticamente, ou seja, na prática, segundo o plano inicial do Jardim do Éden. Em tempo futuro, no milênio, evento escatológico anunciado pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, estará caracterizado o governo de Cristo efetivo em conjunto com a sua igreja por 1000 anos aqui na terra e posteriormente na eternidade. Então aí nós temos uma dimensão espiritual, nós temos uma dimensão presente e futura, ou material, do reino de Deus aqui na terra. Concluindo a aula de hoje, temos em Cristo o nosso apóstolo, o nosso sumo sacerdote e o nosso rei. E como filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, devemos obedecer ao Senhor em tudo e nos manter firmes na fé, de forma perseverante, para descansarmos em Deus, desfrutando da vida eterna. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.